Pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Rafael. Eu estudo Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília. E eu estou fazendo parte agora do Educai como monitor de física. Eu sou calouro nesse projeto. Mas vamos lá, me pediram para compartilhar algumas dicas sobre vestibular, sobre fazer prova, sobre o Enem, né? E assim, uma das coisas que me falaram e que eu acatei, né, e comecei a praticar mais quando eu estava fazendo vestibular e que eu senti que agregou muito os meus resultados de prova é você realmente simular a condição de prova, né? E isso tem duas frentes. Você simular a condição de prova significa tanto você tentar se pôr nas condições do dia da prova, né? Então, é, você estudar numa cadeira, no tempo de prova, nas condições de água, de alimento que você vai ter no dia, quanto de vocês focarem em fazer provas antigas, sabe? É, quando eu comecei a fazer vestibular, eu fazia muito aquilo de pegar o livro, ler a teoria, fazer os exercícios do livro para depois fazer a prova. Quando eu comecei já fazendo a prova, né, quando fazendo os exercícios da prova, antes mesmo de ler a teoria, isso me ajudou muito em ser mais específico, em fazer a prova mais rápido, né? Quando a gente está se preparando para o vestibular, a gente meio que tem que ser um atleta de fazer prova, né? Um cara que passa no vestibular, não necessariamente ele é um cara que sabe muito a fundo os conteúdos, né? Mas é um cara que, além de saber o conteúdo, ele soube fazer a prova no tempo, né? Então isso é muito importante, né? Então baixem assim a prova inteira para fazer e façam nas condições de provas. Tentem simular na sua casa as condições de prova, né? Separem ali, tipo, 5 horas, 6 horas para fazer a prova, não lembro mais quanto é o tempo de prova. Mas, e tentem fazer a prova, sabe? Sem interrupções, enfim, tentem fazer isso uma vez por semana, porque quando chegar no dia da prova você já vai estar muito mais preparado. E façam as questões das provas antigas, né? Porque querendo ou não, as provas elas têm uma linha lógica, né? Elas têm um jeito delas de fazer questão, né? Então, eu acho muito difícil eles repetirem as questões, né? Mas com certeza você pega o jeito da prova, né? E então fazer questões antigas vai te ajudar muito em, em pegar o jeito da prova e fazê-la mais rápido, né? Essa é a minha dica principal. A minha outra dica é, quando vocês sentirem que vocês estão fracos em algum conteúdo, tentem explicar para alguém, né? Porque esse processo de você explicar para alguém, nem que seja assim, na realidade não precisa nem explicar para alguém, né? Simplesmente falem ela. Tipo assim, teve muitas vezes quando eu estava no ensino médio que eu ficava sozinho no meu quarto, falando sozinho, explicando para as paredes o conteúdo. Mas só o fato de eu falar o conteúdo, tentar explicar, tentar organizar na minha cabeça o que eu vou falar, já mostrava o que eu aprendi bem e o que eu precisava melhorar, né? E aí eu voltava é, e ia para deixando essas lacunas que eu tinha percebido. Então isso é muito importante, assim, para sempre quando você e assim isso eu levo para a vida. Se eu quero saber se eu entendi bem um assunto, eu tento explicar para alguém sobre. E se eu perceber, né, eu não preciso nem que a pessoa fale, mas se eu mesmo perceber, enquanto eu estou falando, que eu não sei passar com clareza o que eu estou falando, aqui eu preciso estudar mais ainda, né? É, então essas são as minhas duas dicas principais, né? E uma terceira dica, assim, bônus, não sei se para o vestibular é muito útil, mas com certeza para estudo, para aprendizado né? Eu digo assim, não sei se para o vestibular, para o dia do vestibular, mas para se preparar, para estudar, né? Seja para o vestibular, seja para a vida, essa última dica que eu vou dar é muito boa. Dê uma olhada no método de Feynman, né? O Feynman ele é um físico
que, que ele ficou bastante conhecido por explicar conceitos muito abstratos da física de uma forma muito simples, né? E ele fala que ele, né, isso se dá muito pelo jeito que ele estuda as coisas, que ele tenta estudar os conteúdos pelo contexto macro deles, né? Então, mesmo quando ele está, sei lá, estudando física, ele tenta estudar a história do físico que fez aquela descoberta, o período, né, em que ele fez aquela descoberta e como que os acontecimentos históricos influenciavam naquele período. Enfim, isso pode ser uma operação muito grande da minha parte, mas eu particularmente acho que essa é uma forma muito rica, né, de você aprender. Porque quando você procura entender todo o contexto, você consegue fazer mais conexões. E essas conexões vão fazer que o seu cérebro memorize mais fácil esses fatos, né? Então essas são minhas 3 dicas. Espero ter ajudado. E se não ajudei, eu estou aqui por vocês, então contem comigo. Podem me mandar mensagem, né? Não sei se vai poder compartilhar meu número, mas se puder, peçam meu número para alguém, que com certeza eu vou ter a maior paixão, a maior honra de ajudar vocês com o que for preciso, tá? Então, me coloco à disposição, boa sorte, vocês estão em boas mãos e contem comigo. Um abraço.